1959. Um grupo de 9 alpinistas começa uma expedição pelos Montes Urais, na Rússia. Seu destino é uma montanha chamada Otorten, que na língua mansi local significa "não vá até lá". Entre eles havia 13 engenheiros experientes, os outros eram estudantes, eram todos jovens, acho que o mais velho tinha 37 anos. Já haviam feito outras expedições ao local, eram todos experientes, fortes, determinados. Na quarta noite, uma nevasca obrigou o grupo a acampar numa área chamada Kholat Syakhl, que em mansi significa Montanha dos Mortos. Era um lugar muito inóspito, muito estranho, muito difícil de permanecer. O vento era frio, congelante, e havia pouca vida ao redor. Eles decidiram passar a noite de 1º de fevereiro numa clareira não muito longe do topo da montanha. Eles não queriam voltar para a floresta a 1,5 km, porque levaria muito tempo e perderiam o dia. 10 dias depois, quando os 9 aventureiros não chegaram ao seu destino, equipes militares de resgate fizeram buscas na área. Encontraram um acampamento abandonado e uma barraca destruída. Investigadores concluíram que a barraca fora cortada e rasgada a partir de dentro, e que os montanhistas pareciam ter fugido apenas de meias ou descalços. A barraca foi cortada por dentro com facas. Era absolutamente óbvio que nem animais, nem pessoas se aproximaram da barraca. Ou seja, nada deste mundo se aproximou deles. Algo os pressionou a fugir sem levar nenhuma roupa, nenhum suprimento. Agiram como se estivessem aturdidos, confusos. Os investigadores seguiram a trilha até a orla da floresta. Mas o que acabaram encontrando era além da imaginação. Os 9 estavam mortos. Foram descobertos por soldados soviéticos em vários estados que só podem ser descritos como de mutilação. Os corpos estavam queimados, alguns foram expostos à radiação, um montanhista teve a língua arrancada, estavam prematuramente envelhecidos. A pele deles estava laranja. O cabelo estava branco. O que podia explicar aquilo? 3 deles tinham ferimentos que podem ser causados quando alguém é atropelado por um carro veloz. Mas eram ferimentos internos, as costelas estavam esmagadas. Algumas penetraram os corações, mas as peles estavam intactas. Parecia que uma força havia sido dirigida a todos eles. Uma força desconhecida atingiu os montanhistas, muito seletiva, porque não tocou a neve, as árvores, nada ao redor. A explicação oficial foi de que os 9 morreram de hipotermia. Mas o investigador-chefe se recusou a assinar o relatório e preferiu se retirar do inquérito. Enquanto as autoridades locais investigavam, um dos chefes foi afastado rapidamente da investigação, por ser muito meticuloso, e as autoridades queriam abafar o caso. As autoridades fizeram tudo para encobrir o caso. Era praticamente proibido falar sobre o assunto. No final, os corpos foram enterrados em caixões de zinco para que ninguém os visse.
Mas a investigação havia ocorrido, pessoas haviam visto o que acontecera e estavam assombradas com o que encontraram, como a coloração dos corpos e tudo mais, e a notícia acabou vazando. E esse é um dos casos de assassinato mais misteriosos da ex-União Soviética. Estou certo de que foi assassinato, mas eles não foram mortos por nada que conhecemos, foram mortos por uma força desconhecida. Anos depois, membros do grupo de busca deram seu testemunho. Segundo eles, na noite do incidente, estranhas esferas alaranjadas pairavam no céu. São observações de pessoal do local que viram objetos não identificados durante a noite da morte dos montanhistas. Eu acho que a ligação é clara. É evidente, as esferas em si podem ser formas de vida. As esferas em si podem ser sondas extraterrestres. Com base na minha pesquisa da história russa, esferas brilhantes sempre estiveram presentes, inclusive em áreas ermas como essa. Os habitantes sabem que existem, fazem parte da vida deles, não dão muita atenção a elas e rezam para que as esferas brilhantes não os incomodem. Porque ao longo das eras, a maioria dos contatos foi pacífica, mas de vez em quando, como nesse caso, alguma coisa dá muito errado. Mas o que pode ter levado 9 montanhistas experientes a fugirem desesperados de seu acampamento? E que forças estranhas podem ter causado mortes tão violentas? Os montanhistas podem ter sido atacados por seres extraterrestres, como alguns teóricos acreditam? Depois de mais de 30 anos investigando relatos sobre OVNIs, eu só encontrei poucos casos em que os alienígenas atacaram pessoas como animais selvagens. Algumas dessas criaturas tinham garras e dentes e saltavam nas pessoas, arranhavam, deixavam marcas de garras nelas. Mas na maioria desses contatos, os alienígenas ou as criaturas só querem se afastar dos humanos. Não há nenhuma interação. Pode ter sido inadvertido. As esferas sondando a área onde os seres humanos estavam criaram um dano colateral. Talvez não quisessem fazer mal aos humanos, talvez não tenha sido um ataque, mas o poder dessas esferas, uma energia tão intensa que esses seres humanos envelheceram prematuramente, sofreram radiação e vários tipos de sintomas biológicos letais. Não é coincidência se OVNIs foram relatados nos montes rurais, na Montanha dos Mortos, no Não Vá Até Lá, etc. Porque eu acho que muitos OVNIs vêm pra cá de uma realidade paralela e através de portais. E essa área pode ser um portal. Segundo uma antiga lenda Mansi, a Montanha dos Mortos, onde os 9 corpos mutilados foram encontrados, foi assim chamada devido a um incidente semelhante, em que 9 homens Mansis também foram encontrados mortos enquanto tentavam se salvar de uma inundação na antiguidade. Mas seria possível que os Mansis e os membros da expedição foram atacados e mortos por forças de outro mundo? Talvez mais evidências possam ser encontradas sob a terra. Não na vastidão russa,